cara, foi Boca a boca. boca a boca, mão a mão, sacoleira. E aí nisso, cara, a gente, começou um trabalho muito legal, Brisa vendendo super bem, Maia Bosco. Eu lembro que primeiro ano da Brisa, inverno, frio, semana, cara, de toda a rede Brisa com calçado e esporte, cara, a Floof era quarto lugar em venda. Cara, era Nike, Columbia, Via Marte e nós pegada ali, nós brigando com... Cara, sendo que olha o tamanho das marcas que a gente concorria. Cara, o troço explodiu. E aí foi ano passado também, outro foi maravilhoso. Então, cara, e aí Floof agora tá só decolando. Hoje o nosso Instagram bomba, nosso e-commerce... Cara, só ontem a gente vendeu mais de 270 pedidos só ontem no dia. 200 e poucos pedidos por dia. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um DS Cash e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. Tô com o Thiago já foi diretor comercial da Brisa, trabalhou lá por 17 anos, passou pela Fiber também e hoje ele é CEO e fundador da Floofa, uma marca que tem crescido muito. Thiagão, primeiro eu quero começar te agradecendo por aceitar o convite, participar do nosso podcast. Cara, queria que tu começasse contando um pouquinho da tua história, quem é o Thiago, antes da gente entrar no mundo profissional, né? Como o Thiago veio parar aqui. Boa. Bom, eu que agradeço o convite, um prazer aí a gente estar podendo bater esse papo. Então, a minha história, ela começa ali com... Trabalhei desde cedo, 14, 15 anos, né? Já ajudava, meu pai teve loja, então eu falo que eu nasci numa caixa de sapato, né? Então o calçado sempre foi minha vida. E a gente tinha loja, né? Minha família tinha loja. Infelizmente, quando eu tinha pelos 18 anos, a gente teve uma crise, enfim, né? Meu pai botou uma indústria, acabou fazendo uns contratos errados, teve problema na indústria, consumiu a loja por causa da indústria, e quando eu tinha 18 anos, acabou que ele teve esse problema, acabou quebrando a empresa, né? E aí a gente teve que começar a vida, eu e meu irmão, do zero, né? Então eu vim para Caxias, meu irmão foi para Novo Hamburgo, meu irmão era designer, ficava mais em loja, já estava no financeiro da loja, fazia financeiro, fazia controle de compras, toda essa área já dentro da loja desde os meus 15 anos. Aí vim com 18 anos para cá, né? Vim trabalhar na Brisa, Jumar, meu tio, me deu essa oportunidade de trabalhar aqui. E aí desde o início ele falou, diz, ó, Thiago, não é porque tu é meu sobrinho que tu vai ter privilégio aqui, bem pelo contrário, cara, tu vai ter que demonstrar muito mais, né, do que outros o porquê que tu merece daqui a pouco ter uma posição mais acima. Então, para tu conquistar uma posição dentro da minha empresa vai ser até mais difícil do que outro profissional, porque tu vai ter que, né, merecer esse respeito, né, das pessoas, até para a gente tirar essa situação de ser meu sobrinho. E aí eu comecei no estoque, né, eu lembro que eu ganhava tipo R$500 por mês, pagava passagem, faculdade, sobrava tipo R$3 por dia para comer. Né? Meu almoço eu pegava esses buffets de empratado ali, que tu escolhe as porções, então um dia eu comia arroz e feijão, um dia eu comia massa, não dava nem pro bife, né? Mas enfim, cara, a gente tinha que... Eu acho que foi uma experiência muito boa, né? Eu falo que é ruim falar isso, mas talvez foi o privilégio de a gente poder ter crescido na vida, tanto eu como meu irmão, foi a dificuldade que se pôs naquele momento, da gente ter que se virar muito cedo, né? Ter que pagar as contas, pagar a faculdade, já com 18 anos tinha que me virar 100%. Então acho que isso fez com que a gente realmente tivesse esse entendimento da vida, né? Das dificuldades, do quanto tu precisa querer, o quanto tu precisa fazer para crescer. E eu lembro que naquele momento tinha faculdade, né? Administração na UX para varejo não era algo que tinha muita informação, eu sempre foi muito focado na indústria. E eu precisava crescer dentro do varejo, né? E aí eu disse, pô, cara, vou buscar alguma alternativa. Eu lembro que na época estavam fundando o Cid Loja Jovem. E aí eu entrei no Cid Loja Jovem por um objetivo, porque era formação de líderes. Ou seja, ia ter curso de graça. Basicamente isso. Então eu entrei no Cid Loja, a gente fundou o Cid Loja junto. Fiquei bons anos lá dentro. Então, cara, mais do que só o curso, vi que realmente, cara, a gente fez muita coisa lá dentro. Fiquei muitos anos lá. Foi um aprendizado de relacionamento. Então, eu acho que eu era o único que não era dono de empresa ou filho de dono, né? Então, eu trabalhava ainda no estoque, mas eu estava ali. Mas, enfim, graças a Deus, meu crescimento até foi rápido, né? Tinha já um conhecimento adquirido da outra empresa, da empresa do meu pai. Então, disso fui gerente de estoque, comecei a ajudar em compras, trabalhava em vendas.
E foi bacana porque eu conheci todo o 100%, né, do varejo nesse momento. E aí, até que eu virei diretor. E de diretor eu fiquei bons anos ali, né, com o Gilmar, fiquei 17 anos. E aí chegou o momento que eu disse, cara, tava numa sala, eu disse assim, cara, não quero ficar a vida inteira no mesmo lugar, preciso me desafiar de novo, preciso fazer algo diferente, preciso saber até onde eu posso chegar. E aí, naquele momento que eu tomei a decisão de sair, a minha primeira decisão foi de sair, indiferente de onde eu ia, eu tomei a decisão de sair e disse, cara, eu preciso começar um novo ciclo. Resolvi sair, comuniquei isso para o Gilmar, até foi um baque para todo mundo, porque todo mundo, né, Sim, já te viu como sucessor. basicamente, né, já era, né, eu já cuidava praticamente todas as operações, né. E aí, nisso, conversando com meu irmão criou a máscara da Fiber, e aí naquele momento o Gustavo disse, cara, Thiago, tu conhece todo mundo no mercado esportivo, no mercado varejista, vamos transformar essa máscara numa marca, né. E aí entrei na Fiber aí, e aí foi traçando Fiber, minha empresa. A gente vai chegar lá, Thiago. Por isso que eu segurar um Cara, eu queria pouquinho. entender o que o momento ali da quebra do negócio da tua família mais te ensinou, assim, cara. Que tu consegue levar isso até hoje. Então, são vários ensinamentos, cara. Vários ensinamentos. Eu era muito novo ainda, apesar de eu já estar trabalhando na empresa, né? Então, com 15, 16 anos eu já trabalhava. Então, primeiro, ter muito controle dos gastos, saber, assim, saber sempre. Eu sempre tive uma filosofia assim, cara, fazer muito com pouco. Né? Então, eu nunca tive nenhuma das empresas um caixa infinito ou um caixa. Não, cara, eu tinha que fazer marketing, mas eu tinha que ser muito criativo porque a verba era limitada. Então, assim, sempre fazer muito com pouco foi uma das situações. Segundo, cara, todo negócio ele exige muita resiliência, cara. Então, assim, tu tem que insistir, tem que trabalhar e tem que estar muito focado. Né? Então, talvez a grande situação do problema da familiar que a gente teve aí da empresa foi ter aberto um outro negócio e ter desfocado desse aqui. Então, esse aqui sustentava a minha empresa, que era o varejo. Foi aberta uma indústria, não se tinha tanta experiência na indústria. E um grande ponto é o seguinte, cara, não existe negócio sem venda. A venda é a base e a essência de tudo. Então, se tu não vende, tu não fatura. Né? Então, assim, eu já vi empresas desorganizadas sobreviverem porque vende muito, mas nunca vi uma empresa organizada que não vende sobreviver. Então, assim, a venda é a base do negócio. A organização é fundamental, mas o comercial é a base. Então, ter um comercial muito forte é muito importante, né? Então, a indústria lá, na época, cara, acho que não tinha um comercial forte o suficiente, né? Se criou um produto, mas não se tinha um comercial, não se tinha um relacionamento. Então, o que me ensinou foi isso, assim, cara, eu era financeiro, comecei minha vida financeira, virei comercial no caminho, né? Tinha vergonha até de falar com alguma pessoa, ou tipo, dar uma palestra, a gente dá. Não... Então, assim, eu tive que me tornar comercial, porque eu vi que isso era a essência da empresa. Como é que foi essa assim. transição, Thiago? Cara, foi na base da coragem, assim, tipo assim, de não aceitar. Eu era muito tímido, cara, extremamente tímido. E eu não queria ser mais assim. Tinha dificuldade de apresentar um trabalho, tinha dificuldade de falar em público, tinha dificuldade de me falar com outras pessoas que eu não conhecia. E foi realmente uma decisão, cara. Acho que assim, tudo na minha vida primeiro começa uma decisão. Cara, se eu decido, talvez isso é uma coisa do empreendedor, né? Então aí que talvez eu vi que eu tenho um pouco de característica de empreendedor, que é o seguinte, cara, eu não desisto. Se eu pôr uma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. Né? Então quando eu disse, cara, não vou ter vergonha, não vou ter mais essa timidez, eu preciso encarar. Daí eu fiz vários cursos de dicção oratória, né? Encarei várias situações, e aí foi... E a noite me ajudou também. No... Eu gostava da noite, né? Vivia sempre na noite. Então, ali também, cara, por que pareça, o esporte me ajudou, a noite me ajudou, curso me ajudou. Isso vai desenvolvendo a comunicação, né? Comunicação, exato. Relacionamento, comunicação, lidar bem com as pessoas. Acho que isso é a essência, assim, de muita coisa, né? E aí eu fui me tornando. Hoje eu me considero muito mais comercial, mas hoje o bom é que eu sou um comercial, mas que tem noção de todo administrativo e financeiro, noção de custo, de tributário, de contábeis. Eu acabo tendo uma noção bem generalista do negócio. Isso é uma virtude muito grande, né? Até tem um cliente meu que também já veio aqui e falou que o comercial tem muita aversão a número, né? Geralmente o vendedor tem muita aversão a número, a dados. Então isso é um ponto muito positivo, cara. Queria saber de ti, Thiago, qual que é a principal característica que tu acha que um vendedor, um comercial de sucesso tem?
Relacionamento, cara. Acho que relacionamento, credibilidade, confiança é uma coisa que eu acho que faz qualquer um chegar no resultado, né? Então, ter um bom relacionamento com as pessoas, saber ouvir, né? Conseguir trocar, conseguir aprender, conseguir escutar. Acho que um dos problemas da maioria das pessoas não ouve, né? Então, assim, cara, ouvir. É que nem eu falo, quando a gente começou a empresa, eu disse, cara, a gente não é uma empresa de perguntas. Desculpa, a gente não é uma empresa de respostas, a gente é uma empresa de perguntas. Então, acho que esse é um grande ponto, sabe? De tu entender realmente o cliente, entender realmente as pessoas, tu consegue se relacionar melhor, tu consegue entender mais as necessidades, tu consegue vender melhor. Então, acho que assim, muito mais ouvir, muito mais perguntar do que sair falando do produto, do que sair explicando, do que sair falando do teu negócio. Cara, realmente, entende a realidade, entende o que ele quer, o que ele busca. E aí tu traz a solução para aquilo, né? Senão tu não vai ter conexão, cara. E a conexão é tudo. Mesmo que o negócio não saia hoje, se tu criou conexão, algum dia sai negócio. Eu sempre trabalhei assim, cara, não é a curto prazo. Vamos fazer um relacionamento. Cara, queremos um bom relacionamento, o negócio é consequência, ele vai um dia acontecer, vai surgir uma oportunidade, vai surgir um momento que a gente vai fazer negócio, mas o primeiro é a gente, cara, ter um bom relacionamento, se dar bem, ter uma troca, ter essa parte de conhecimento, de confiança, o negócio ele vai acontecer. Mais dia, menos dia ele vai acontecer. Cara, como é que tu conseguiu enxergar isso e aprender isso? Porque eu acho que isso é um ponto muito, muito legal pra gente falar, principalmente falando de vendas, né? Porque a maioria das pessoas realmente está focada em vender, botar a comissão no bolso e desaparecer. O que te fez enxergar por essa ótica diferente, cara? Então, eu gosto muito de me observar e de observar as pessoas. Adoro filosofia, adoro de entender, sabe, o comportamento humano, né? E fiz alguns cursos que me despertaram essa, né, PNL, essas coisas assim. Tu começa a despertar e entender um pouco mais as pessoas, sabe? E aí, quando tu começa a estudar, tu começa a perceber. Só que eu acho que o grande ponto é que muita gente faz curso, mas não se percebe e não se avalia. Então, se cada vez que tu sentar com uma pessoa, principalmente no início da tua vida, vou lá, vou ser vendedor, sentei com um cliente, fiz a venda ou não fiz a venda, não importa. Terminei a venda e me autoavaliei, eu começo a me autoavaliar, pô, cara, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, aqui eu fiz certo. E aí tu vai de novo, aí tu vai dizer, cara, pô, aquele ponto que eu fiz errado, eu melhorei. Aquele lá, continuo fazendo errado, vou de novo. Se tu tiver a consciência, a autoavaliação na tua vida, em todos os teus negócios, cara, tu vai evoluir. Não tem como tu não evoluir. O problema é que a gente tem a mania do automático. O nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. Entendeu? O objetivo do nosso cérebro é economizar energia. Porque o irracional, o ser irracional, cara, ele é o quê? É para comer, sobreviver, procriar. Esse é o cérebro irracional. Ele é feito para economizar energia. Por quê? Porque os antepassados, cara, não tinha comida suficiente, não tinha que comer e economizar energia. Então isso é uma predisposição que a gente tem automático de economizar energia. Então o que é economizar energia? Fazer a coisa sem pensar. Quanto mais coisa eu faço sem pensar, o pensamento ele consome energia. Então o cérebro tende a criar mecanismos automáticos o tempo todo. E esse é o problema das pessoas. A gente vive no automático e para de pensar. Se tu começar a colocar essa rotina, diz, cara, eu preciso pensar, eu preciso me autoavaliar, eu preciso entender a cada momento, tu já sai dos 99% da maioria que vai pelo lado mais fácil, porque é a predisposição natural da gente. Então acho que é um pouco disso, cara. Para, te avalia, pensa e coloca assim, pô, quem que eu quero ser? Às vezes é o seguinte, às vezes até uma pessoa, pô, cara, eu admiro muito aquele cara. Como é que aquele cara faz? Como é que aquele cara é? O que eu preciso fazer para ser que nem ele? Cria um plano e aí tu vai seguindo aquele plano e vai se autoavaliando. E aí tu vai chegar, tu vai dizer, pô, cara, me tornei. É natural. E vai se tornar. Se tu tiver um plano, seguir e se autoavaliar. O que é alta performance para ti profissional, Thiago? Alta performance, cara, é difícil dizer o que é alta performance. A palavra tá né? muito alta ultimamente, né? Eu acho que para mim alta performance é resultado, cara. Entendeu? Porque assim, trabalhar um monte para mim não significa nada. É necessário em muitos momentos, mas alta performance é tu saber que tu consegue entregar resultado, né? É tu conseguir realmente terminar teu dia e dizer assim, cara, eu entreguei resultado.
Não importa onde que tu tá, não importa tua carreira, vendas, finanças, não importa. Mas é sair e entregar resultado, sabe? Conseguir entregar algo, conseguir fazer algo diferente. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Alta performance é tu ser uma pessoa de resultado, né? E não simplesmente ser um fazedor. Fazedor tem um monte, cara. Fazedor tem vários. Agora, cara de resultado é poucos. Cara, queria voltar um pouquinho para a parte da Brisa. Realmente, cara, tu começou lá de baixo, né? Como estoquista. E tem muito disso, principalmente aqui na nossa cultura de Caxias, de quando entrar na empresa já ser quando o cara é filho, principalmente, né? Já ser o próximo, já botar um cargo de confiança muito grande, muito legal da parte do Gilmar ter feito isso contigo. E como é que foi essa trajetória pra ti, cara? Como é que foi sair de lá de estoquista para se tornar diretor comercial? Me conta um pouquinho sobre Foi isso. muito natural, porque ao mesmo tempo que ele me desafiou e ele me cobrava talvez mais do que todo Com mundo, certeza. mas ele sempre manteve um caminho livre para mim. Uhum. Isso para mim estava claro, entendeu? Dependia de ti. Dependia de mim, né? Então eu acho que Isso, assim, mas isso às vezes pode ser um perigo também, né? Dependendo da pessoa, né? mas cara, eu acho que sim, dependia de mim e eu queria crescer, até porque, enfim, né? Situação, não tinha opção. Não tinha como chegar no final do dia e dizer assim, cara, mãe, pai, preciso de dinheiro, preciso comprar uma casa, preciso de dinheiro. Não tem. Não tinha nada, não tinha carro. Fui ter carro com 26, 27 anos, meu primeiro carro. Entendeu? Apartamento também, depois de uma vida. Cara, tive que construir e fazer a coisa do zero. Então não tinha muita opção. Então quando a gente não tem opção, cara, é a mesma coisa. Eu tenho meu. É a mesma coisa a carreira de futebol, cara. Tem gente que é muito talentosa, mas às vezes não precisa, não tem. Cara, não vai ter a mesma gana. Tem o cara que aquilo é o prato de comida dele, bicho. E quando é o prato de comida e tu não tem opção, cara, tu vai dar um jeito. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Às vezes no fato de tu querer crescer. E também o ambiente, tá? Eu falo muito que, Gustavo, que o ambiente ele molda as pessoas. Então, acho que assim, eu ter entrado no Cindy Lojas, cara, ambiente de empresário, gente de sucesso, né? Eu ia viajar para fazer as compras, por exemplo, das marcas. Eu me relacionava com o diretor de marca, com. Então, eu me espelhava muito nessas pessoas. Eu disse, cara, eu queria ser isso, cara, olha que legal, olha que bacana, olha esse cara. Então, quando tu começa a ter. E aí tu começa a perceber que eles não são extraterrestre, alguém totalmente extraordinário, cara. Então tu diz assim, porra, dá pra chegar. Dá pra também ser. E eu acho que é um pouco disso, sabe? Tu acreditar que sim, dá pra ser e aí tu vai te moldando. Mas o meio faz muito, cara. O meio. Então eu sempre falo pros meus filhos, cara, o meio que tu convive, as pessoas que tu convive, eles vão dizer muito de quem tu vai ser. Né? Por quê? Por isso que às vezes é difícil alguém que tá na favela sair da favela. É porque tu acaba vendo aquele meio e aquilo é minha vida, aquele é o comportamento que eu tenho, as pessoas que eu tenho de exemplo e tu diz que é aquilo. Agora, às vezes, é que nesse. Uma coisa que me fez crescer muito foi ter saído até de Caxias, sabe? Ter convivido com gente de fora. Pô, ia para São Paulo direto, conviver com os caras de lá. Uma galera com uma cabeça, às vezes. Outro ritmo, né? Pô, grandes corporações, falava com o pessoal da Nike, da Adidas, da Puma. Cara, tu começa a conviver com esses caras, esse cara, o mundo é muito grande, os caras são muito fera, sabe? E aí tu começa a visualizar. Então o meio, eu acho que também acabou contribuindo muito para esse conhecimento, para esse caminho, para esse entendimento dos negócios. Né? Cara, essa atitude que tu toma quando. Legal tu retratar esse momento, tu tava numa sala, viu a cadeira, viu que não tinha mais pra onde ir. Essa atitude que tu toma pra muita gente é loucura, né, cara? Sim, 17, com 3 filhos ainda, com né, 3 filhos, 17 anos na empresa. Sem dinheiro sobrando para poder se sustentar. Cara, eu dependi do meu salário do dia. Foi nesse dia que tu tomou a decisão? Tu se lembra como é que foi os próximos passos depois disso? Se tu conversou com alguém para tomar essa decisão? Além do teu irmão, que falou que comentou. Então, na verdade, a minha decisão eu não comentei com meu irmão. Cara, eu comentei só com a minha esposa. E tu não decide de uma hora para outra, entendeu? Sim, é uma construção, entendeu? Que nem eu falei, é um momento que tu chega e tu tá 17 anos na empresa, assim, cara, tô vivendo as mesmas coisas, já aprendi muito, né? Já aprendi muito aqui, já aprendi muito com as pessoas. E eu disse, queria aprender algo novo, queria fazer algo diferente, queria saber até onde eu ia chegar. E aí eu fui construindo isso na minha cabeça, falei com a minha esposa, cara, minha esposa, graças a Deus, sempre me apoiou em tudo, né? Sempre acreditou muito em mim, acho que isso conta demais, sabe? Tu tem alguém do teu lado que acredita, que diz assim, cara, vai que vai dar certo. Então acho que esse suporte, essa segurança me fez tomar essa decisão de cara, querer algo diferente, né? Buscar algo diferente.
E aí, como eu falei, cheguei no momento, tava lá, eu disse, é agora. Daí, assim, vendo algumas oportunidades no mercado, a gente fez um bom trabalho na pandemia, eu acho que com a Brisa, né, cara? A Brisa conseguiu crescer no meio da pandemia com uma estratégia de comprar e apostar em produtos. Então, cara, acho que deu uma das maiores margens da história da empresa, deu um crescimento muito bom, mesmo com loja fechada, por umas estratégias que a gente montou. Então, naquele momento, cara, que terminou a pandemia, tava assim no meio da pandemia, a gente tinha feito uma estratégia, tava tudo encaminhado, começou a abrir de novo, eu olhei e disse, cara, sabe aquela sensação de missão cumprida? Eu disse, cara, missão cumprida, acho que é agora. E aí... Aí tu sai da Brisa e vai pra Fiber. Saí da Brisa, daí na Brisa, cara, saindo da Brisa, tive alguns contatos, tive algumas oportunidades, mas eu queria... Eu tava mais para empreender do que para ser gerente, diretor ou qualquer coisa assim. E aí, cara, conversando com meu irmão, acho que deu um fit na época, assim, do momento, né? Que ele tava com a máscara e eu tinha um relacionamento legal no mercado. E nisso eu fui para lá e a gente começou o trabalho, cara. Foi muito rápido, assim, cara. Já saí, Gustavo, vamos? Tá, eu disse, Gustavo, não sei se a gente vai ficar por muito tempo, qual vai ser, mas vamos embora. Vamos encarar isso. E aí fomos lá, a gente começou... A Fiber surge na pandemia. A Fiber era uma indústria de knit, que é um tipo de tecimento, sim. Isso. E aí na pandemia meu irmão criou a máscara. E aí quando ele criou a máscara, eu lembro as máscaras da Fiber São Paulo. Cara, a seleção brasileira, nós colocamos o time olímpico, se pegar as Olimpíadas da pandemia, todo mundo tá com a máscara, né? Cara, pô, um monte de gente famosa. Time de futebol, acho que quase todos. Da Série A, a maioria. Maioria. Pegar o Palmeiras, campeão mundial, Libertadores, cara, tava lá. Não, mundial não, que não tem. Libertadores, tava lá com a máscara. Então foi um... Cara, a gente conseguiu fazer muito até com pouco, assim, cara. Basicamente a gente fechou com todos os times sem botar dinheiro. Tudo que eu falei na época do Palmeiras, né? O Palmeiras queria 1 milhão, cara, pra usar máscara. Eu disse assim, olha, eu entendo que vale, porque se a Puma paga 8 pra ter o logo aqui, vale 1 milhão. A pergunta é o seguinte, tu tem uma proposta melhor do que a minha pra máscara? Ninguém estava fazendo proposta para máscara. Então, cara, eu não tinha concorrência para esse tipo de negociação. Sim, era uma cena azul. Era tipo assim, ou tu aceita a nossa máscara, que é a melhor do mercado, que nós vamos licenciar, vai vender, vai ganhar dinheiro, ou tu paga e compra a máscara, entendeu? Porque ninguém tá patrocinando a cara. E aí, cara, a gente fez muito. Pô, a gente fez a última ação em vida do Pelé, foi feito com a Fiber. Nós fizemos uma ação com o Pelé, um leilão até beneficente, com o Milton Neves, fizemos uma ação com o Pelé. Cara, fizemos muita coisa legal com a Fiber. Um momento muito especial, assim, cara. E também, esse momento me fez ver que diz assim, cara, pô, a gente pegou um negócio, cara, fez né, junto eu e meu irmão, cara, crescer demais. E então, naquele momento eu disse, cara, sabe, tu cria coragem, tu diz assim, pô, não é só da Brisa que eu consigo... Tô pronto. Dar certo. Eu posso pegar outros negócios e também dar certo, né? Então a Fiber foi um momento bem especial. Assim. Cara, e como é que surgiu a ideia da Flofa? Cara, a Flofa foi muito louco, assim. A gente tava... na época de transição da Fiber, que eu queria ter meu próprio negócio, eu tinha um sócio ali, um amigo que virou meu sócio, e ele me fez esse convite para a gente desenvolver produto na China, na Ásia, né? Nem China, na Ásia. E aí, cara, primeira ida para a Ásia, nós fomos na Canton Fair, né? E aí fomos para a feira, saímos da feira, aí fomos visitar alguns fornecedores e a gente foi ver solo, porque a gente queria trabalhar no meio do calçado, né? Talvez a ideia era componente, era mais bolsa. Cara, eu acho que era pra te trabalhar no meio do calçado. A vida inteira, né? É difícil. Eu tava com bolsa, meu negócio era bolsa. Mas, cara, te puxa, né? Tu começa a olhar, tu tá lá olhando, vê um tênis, tu quer o tênis, tu já começa a cabeça a enlouquecer. Eu acho que... tu começa a enlouquecer, né? Porque é a vida inteira, né? E aí, a gente saiu... Cara, eu vi na feira um produto muito louco, assim, cara. Era uma sola, né? Um soladão maluco, assim. E aí, esse cara das solas, ele tinha algumas ideias desse produto e uma era uma pantufa, né? Era uma pantufa com aquele soladão, assim. Eu disse, cara, daí passei até o... Eu disse, cara, para aí, falei pro Diego, né, meu sócio. Para que isso aqui é muito doido. Ele olhou e disse, cara, mas que coisa mais feia isso, velho. Eu disse, não, cara, esquece o produto que tu tá vendo, que é feio pra caramba. Mas isso tem um potencial maluco. Conceito, a sola, cara, essa sola. Bicho, esse negócio é muito doido, é muito legal. E aí... E os caras tinham vários modelos, mas muito feios, assim, né, cara? Mas eu não sei, cara, alguma coisa me pegou no conceito. Aí eu disse, Diego, vamos desenvolver um negócio assim.
Ele disse, cara, tu é maluco, tal, tal, tal. Daí a gente foi, conversa da feira. No último dia de feira eu voltei lá, falei com os chineses lá, disse, seguinte, nós somos do Brasil e a gente quer criar uma marca de pantufa, né, com essa tua sola. Eu achei... E aí o cara disse assim, pô, Brasil, pantufa, produto de pelo, né? Nem uma pantufa, uma bota. Esses caras são doidos, né, cara? Tipo assim, o cara imaginava que aqui era 40 graus. Eu disse, não, o sul do Brasil é um pouco frio. Cara, eu sei que os chineses se olhavam, falavam em chinês, riam. Eu disse, cara, os caras estão... Sou louco, Os caras são... Aí no fim, só que o cara que disse, tá ok, então tá. E aí, no último dia de feira, eu disse assim, então faz o seguinte, eu vou levar os produtos, vou levar para o nosso time de design e nós vamos criar uma coleção. Cara, peguei 15 produtos, botei numa caixa e era eu, maluco, no meio da feira, com uma caixa desse tamanho, andando na feira com a caixa, indo embora com as pantufas do cara. E aí a gente trouxe pra cá, começamos a desenhar, cara, pega material, tal, criamos a coleção, puta, ficou lindo. E aí fizemos a primeira importação, chegou atrasado, tive que começar no mercado pedindo favor pros lojistas para colocar, porque tava atrasado, tava fora de época. Cara, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento, a galera abriu as portas. Um dos motivos também que a Flufa aconteceu muito, que no início a minha esposa, Andressa, eu disse, amor, olha só, a gente tá com um estoque absurdo e eu vou dizer assim, e é uma coisa diferente. Pra galera usar, precisa de gente usando, porque assim, cara, não esquece marketing. Marketing é gente usando. Pode investir. Cara, não tem marketing melhor que as pessoas usando o produto. Cara, tem um comercial que eu lembro da Red Bull. Perfeito. Que eles botaram as latinhas no lixo. Exatamente isso, cara. E aí a Andressa começou a pegar a sacola de flofa e levar na escola. Lá no Carmo e vender para as mães lá na escola. Cara, vende para as mães, vende para a professora. Quando via, tinha o café do Gui lá, cara, que é o ponto de encontro. Cara, virou loja da flofa, porque, cara, mulherada ia lá querer flofa e começa uma a falar para outra. Aí da escola dos meus filhos, foi para a escola do lado, começou a reverberar, as lojas começaram a vender também. No fim eu disse, agora tu para porque tu vai atrapalhar as lojas, porque as lojas estão bombando. Mas no fim, o que deu o gatilho da Flofa bombar, porque era algo diferente, cara, então ninguém quer ser o primeiro, né? Pô, eu vou pegar uma coisa diferente e vou usar primeiro. Foi ela ter colocado no pé de muita gente ali. Foi foi a boca a boca, mão a mão, sacoleira. E aí nisso, cara, a gente começou um trabalho muito legal, Brisa vendendo super bem, Maia Bosco. Eu lembro que primeiro ano da Brisa, inverno, frio, semana, cara, de toda a rede Brisa com calçado e esporte, cara, a Flofa era 4º lugar em venda. Cara, era Nike, Columbia, Via Marte e nós pegada ali, nós brigando com... Cara, sendo que olha o tamanho das marcas que a gente concorria. Sim. Cara, o troço explodiu. E aí foi ano passado também, outro... Foi maravilhoso. Então, cara, e aí Flofa agora tá só decolando. Hoje o nosso Instagram bomba, nosso e-commerce... Cara, só ontem a gente vendeu mais de 270 pedidos só ontem no dia. 200 e poucos pedidos por dia, então, cara, a coisa tá... Cara, teve algum momento, Thiago, que tu duvidou dessa escolha? De sair, por exemplo, da Fiber, da Brisa, que tava tudo certo? O tempo todo, várias vezes, cara. Várias vezes. O que passa nessa cabeça aí às vezes, cara? Então, é difícil, cara, quando tu é empreendedor e tu não tem dinheiro. Entendeu? Eu não me capitalizei para ser empreendedor. Teve uma frase, cara, há uns 2 anos atrás, quando a gente conversou lá no antigo escritório, que tu falou, hoje eu já ouvi diversas vezes essa frase, mas tu foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que é empresa rica dando pobre. É o que a gente colocou como filosofia, sabe? Cara, precisamos enriquecer a empresa. Depois, enriquecer o sócio é o segundo momento. Cara, enriquecer a empresa, esse é o objetivo. Porque se a empresa é rica, o dono vai ser rico em algum momento. Em algum momento. Entendeu? Agora, pô, tu sangrar a empresa, tu querer ser rico com a empresa nem começando, isso não dá pra... Então, cara, esse conceito, isso meu sócio que me trouxe desde o início. E a gente sempre adotou como filosofia. Mas várias vezes, cara, porque quer queira, quer não, cara, com 3 filhos, a gente optou pela minha esposa não trabalhar para poder cuidar das crianças. Cara, toda a família depende de mim. Eu não tenho outro recurso, não tenho pai ou mãe que possa... Então, assim, quando tu tem para ajudar, né, financeiramente, então quando às vezes tu te vê em algumas encruzilhadas, cara, financeiramente, assim, tu te diz, caramba, bicho. Né, o cara, todo saláriozinho final do mês, né, tem sabe, às vezes o cara repensa, assim, mas é que, assim, todo negócio, eu acho que, assim, todo negócio, ele tem as fases, né, a primeira fase é a construção,
E eu te digo o seguinte, aqui no sucesso, cara, logo antes tem uma barreira de espinho, bicho, que é onde que todo, 99% morre, cara. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, eu acredito muito o seguinte, cara, eu acho que não existe como todo mundo ser empresário, como todo mundo ter sucesso. Com certeza. Isso é Senão lei. a gente não ia ter porteiro, não ia ter... Então, e pouca gente está disposta a passar por um caminho que precisa passar para ter o sucesso. Cara, ele é muito... Então, assim, eu acho que existe um período de provação ali para realmente ver se tu é merecedor de tu conseguir passar para a próxima etapa, cara. E esse caminho ele é muito árduo, muito difícil. Cara, é aquele caminho que, bicho, parece que tudo dá errado, nada funciona. Cara, tudo parece que tá dando errado, cara. E exatamente ali é o limite, cara, de tu mudar o jogo. E é esse caminho, esse momento que 99% das pessoas param. Porque é muito difícil tu passar, cara. E esse momento que, cara, várias vezes assim, pensava, e meus sócios, a gente conversava, caramba. E aí, bom que um não deixava o outro desistir, dizer assim, vamos, cara. E aí, graças a Deus, assim, não que eu sou um cara de sucesso, acho que a gente está construindo ainda a empresa, né? A empresa é super nova, né? Tem 3 anos ali, acho que a gente tem muita coisa, assim. Mas eu vejo que essa fase, né, que parece que tudo tá dando errado, acho que a gente passou, cara. Então, assim, acho que a gente dobrou a curva da empresa e hoje as coisas estão acontecendo. A gente tem muito cliente bom, cara, muito cliente extremamente importante. A Flowf é um dos negócios da empresa, né? A gente tem o private label que a gente faz para as marcas, tem licenças que a gente tem. Então a gente montou uma empresa bem estruturada ali, né? Mas cara, tem um período aqui que realmente é crítico, cara. Mas isso faz parte, né, cara? É. As noites sem sono, botar a cabeça no travesseiro. Não, e eu com China, cara, trabalhar com China é assim. Cara, minha esposa vai pro céu, cara, porque aguentar sustento. Cara, com 3 filhos, ela tendo que se virar com tudo. Eu era assim, trabalhar sábado, domingo, madrugada, chegava em casa, cara, eu já parava, chegava 8 da noite, tá, vamos jantar. Terminava a janta, cara, reunião. Vai. Sábado, domingo, porra, foi feriado, férias. Não existe, quase. Porra. Cara, e Tiagão, tu falou muito sobre relacionamento, né? E tu falou que tua vida praticamente foi pautada nisso. Como é que isso ajudou a Flowfa? Cara, então, não só a Flowf ajudou em todos os nossos negócios, né? Porque os negócios que a gente tem hoje, então assim, hoje, por exemplo, cara, um baita cliente que a gente tem é a Centauro. Uhum. Cara, em cima do relacionamento que a gente fez com o pessoal lá, o próprio Viana que é diretor, cara, virou um amigo, então a gente foi relacionamento com ele, hoje a gente faz Via Marte, a gente faz Pegada, a gente faz Usaflex, a gente faz Cooper Shoes, que é a rainha, várias marcas assim que a gente trabalha. Assim, tudo no relacionamento. Se não tem alguém se o cara não conhece alguém direto, conhece alguém que conhece, e esse alguém que tu conhece é um cara que te credibiliza, porque é um cara que tu tem um relacionamento legal. Então, acho que todos os negócios foram assim. A própria Flow foi no início, que ele foi, cara, eu abri as lojas pedindo favor. Ah, cara, coloca aqui, tu me conhece, sabe que eu não vou te deixar empenhado, se não vender, eu tô junto contigo. Mas, cara, aposta. E todo mundo apostou nisso, sabe, né? Porque, enfim, o relacionamento abriu todas as minhas portas, né? Cara, o que difere uma marca, Thiago, que some e uma marca que perdura muito tempo no mercado? É muita coisa, cara. É muita coisa, sabe? Primeiro, um posicionamento bem definido do que tu quer, do que tu é, sabe? Do que tu é, assim. Cara, o que é a marca, sabe? Qual que é o caminho? Eu acho que tu tem às vezes esse posicionamento, porque assim, tu te depara com muita coisa quando tu tem uma marca. Tu te depara, às vezes, com estoque que tu precisa fazer, realizar. E às vezes tu fere a marca a nível de preço porque tu tem que realizar, porque tu precisa de financeiro. Às vezes o posicionamento, a tentação de que a gente também, cara, cometeu alguns erros, cometeu vários erros, né? Mas a tentação, às vezes, de tu vender para uma loja que não é, mas o cara vai te dar um volume e tu acha que aquilo, pô, cara, que bom, o cara comprou X mil pares, vamos lá, mas às vezes tu fere o posicionamento que a marca criou. Então, mas saber reconhecer também, né? Saber reconhecer e retrilhar o caminho é importante. Então, acho que a gente também cometeu vários erros, né, com a marca, principalmente em virtude da situação financeira, que a gente precisava realizar, precisava do dinheiro para poder capitalizar nos outros negócios também, manter a empresa em pé. A gente tem um terceiro sócio, que é o Juliano, que é o investidor da empresa.
Mas mesmo tendo investidor, cara, a gente diz assim, pô, não é porque tem investidor que vai gerar um monte de dívida. E não vou queimar o dinheiro do cara também. Porque o investidor, ele te empresta dinheiro, mas tu tem que devolver, entendeu? Então, assim, a gente precisava fazer muito com pouco, então realizar isso. Então a gente, cara, o tempo todo tu se depara com decisões que podem levar tu a perder a marca, né? Perder o conceito, perder a credibilidade, perder o negócio, perder o desejo. Então acho que assim, de tu... E não é fácil, cara, não é fácil. Por isso que assim, eu acho que o que sustentou que a gente agora retrilhasse a Flofa, cara, com um caminho legal, e que hoje está super bem no e-commerce, posicionamento, é porque a gente não botou todos os ovinhos na Flofa. Tanto que até ano passado ela tinha uma participação importante na empresa. Importante barra fundamental de sustentar a empresa. Tipo, ela pagava a conta da empresa. Esse ano ela parou de pagar a conta. Então, nesse ano a gente falou, cara, beleza, fizemos as cagadas que a gente tinha que fazer, mas agora não, cara. Agora a gente vai tratar ela com o carinho que ela merece. Então a gente está abrindo uma loja aqui no Világio, aqui em Caxias, cara. Vamos posicionar a marca. A gente está em negociação com o Shopping Guatemi em Porto Alegre. Então, assim, vamos posicionar a marca, vamos criar o conceito, cara. Vamos mostrar o que é a marca como essência, como conceito, né? O e-commerce já fez muito bem esse papel, cara, muito influenciador, muita gente bacana usando a marca. Mas a nossa ideia agora também a nível de varejo, assim, cara, vamos tratar a Flofa, botar nos principais locais, botar em gente que vai posicionar a marca também no multimarca, abrir umas lojas próprias para mostrar esse conceito da marca. Por quê? Porque agora a gente não precisa mais do volume, não precisa mais do... A gente agora pode realmente fazer a marca, né, ser trabalhada pensando muito mais a longo prazo do que a necessidade de pagar a conta. Com certeza, com certeza. Cara, e analisando hoje a empresa de vocês, né, Thiago? É a Flofa e mais... Hoje a gente tem a Flofa, marca própria, os tênis da Live, a gente tem a licença, então a gente desenvolve, fabrica, distribui. A gente tem a Eco, que é aquela marca do rinoceronte, surf skate, sim. Também a nossa licença, que também a gente desenvolve, cuida da marca como um todo, distribui, vende. Então são marca própria, essas duas licenças, e depois a gente trabalha para várias marcas. A gente tem a Bal, que é uma marca bacana que a gente está fazendo um trabalho legal, a gente tem a Via Marte, as bolsas, agora estou fazendo uma linha de tênis esportivo para a Via Marte, linha de tênis esportivo da Pegada, os Aflex, cara, mas também nesse conceito de produto tecnologia, solado, a Rainha Topper da Cooper Shoes, Grupo Arezzo, Schutz, Reserva. Então, Centauro, cara, muita coisa da Centauro, da marca própria. Então, esse é um pouco dos nossos clientes aí que a gente tem. Margem alta ou volume, Thiago? Margem sempre, cara. Mas, assim, são dois... Hoje, na nossa empresa, a gente tem os dois, né? Eu não consigo ter margem alta no private label, né, cara, quando eu faço o produto, porque daí eu não sou competitivo e eu inviabilizo a operação. Então, quando eu vou fazer uma bolsa da Via Marte, cara, aí é o seguinte, é margem baixa volume. Eu não tenho essa opção, não tenho como pensar nessa opção. Mas, cara, hoje, como conceito de negócio, cara, é buscar margem. Porque, assim, o volume, dado a nossa economia, dado o momento econômico que a gente está vivendo, cara, ele não é garantido. Tu não tem garantia que tu vai todo mês vender aquilo. Então, se tu puder optar pela margem, cara, sempre é margem. Mas cada negócio é negócio, né? O cara tem que entender o negócio, a necessidade e o que dá para ser feito, né? Não dá para ter margem onde tu não consegue ter margem, né? Então, mas se puder traçar um caminho, com certeza é margem. Cara, pra gente finalizando, Thiagão, onde que tu quer chegar hoje com a empresa? Então, eu acho que cada negócio é um negócio, né? A gente tem um plano para cada negócio. Com a Flofa? Com a Flofa, cara, a gente quer ser reconhecido como categoria, não como produto. O que é isso? A gente criou um conceito de usar pantufa na rua, né? Então a Flofa... isso é muito legal. Então a Flofa é um conceito. As pessoas não vão na loja pedindo, tu tem pantufa, eles vão lá pedindo Flofa. Cara, tu tem Flofa. Então a Flofa, ela saiu do conceito de pantufa, ela virou uma categoria. Tanto que a gente já tem gente imitando, né? Cara, como é que lida com o Shopee hoje em dia? Cara, não só Shopee. Vários distribuidores, cara, começaram a ver que, pô, isso é um negócio legal e começaram a criar produtos similares. Mas é legal, porque o cara vai numa loja que é cliente nosso, seja lá onde for, e diz assim, eu tenho um produto tipo Flofa. Sim, já linka... Então, assim, a gente criou um conceito, né? A Flofa é um produto diferente, cara. Ela é uma pantufa? Mas não é uma pantufa. Ela é um calçado? Mas não é, porque ela é um
Então, assim, ela é um conceito. Não acho que assim, a gente elevar esse trabalho de ser uma categoria, né? Flufa ser como a Crocs é uma categoria. Cara, o que Crocs? Crocs é o quê? Um chinelo? É um tamanco da sandália? É um clog? Não, Crocs é Crocs. Crocs. Então esse é o objetivo. Cara, Flufa é Flufa, né? Então acho que a Flufa é isso, cara. A gente criar lojas nos principais centros. Nosso desafio é criar uma coleção de verão que tem a cara da Flufa, pra gente ter uma marca 365 dias no ano, e não só inverno. Então esse é o plano da Flufa, cara. A gente ser reconhecido como categoria e criar uma coleção de verão e abrir lojas nos principais centros para a gente elevar o padrão da marca, tá? Esse é Flufa. E nas outras, e no nosso negócio, na empresa Clava, que é a nossa empresa, cara, é a gente ser a referência em desenvolvimento de produto Ásia. Esse é principalmente no mercado esportivo, né, cara? Então, acho que a gente conseguiu botar gente muito boa dentro da nossa equipe. Hoje eu tenho design que trabalhou 5 anos na Adidas na Alemanha, hoje trabalha com a gente. A gente tem um cara que era nosso diretor também, cara, uma experiência incrível. Eu tenho lá na Ásia a minha diretora de desenvolvimento, foi 17 anos do Grupo Wolverine, que é um dos principais grupos do mercado mundial de calçado, cara, faz Merrell, Saucony, hoje ela trabalha com a gente. Então, cara, nós botamos gente muito boa dentro da operação com esse intuito, sabe? Ser reconhecido como, cara, principal empresa de desenvolvimento de calçado esportivo do Brasil. Eu acho que a gente já está conseguindo se destacar bem nessa área. Por que Ásia, Thiago? Tem algum... Gostou? Então, assim, não digo que é oportunidade, assim, mas quando a gente fala em mercado esportivo, cara, qualquer tênis top hoje, tirando uma Olímpicos da vida aí, que tem um grupo DAS aí, que é da Fila, que tem uma puta tecnologia aqui no Brasil, cara, é difícil tu competir com a tecnologia que os caras têm lá fora. Então, quando o cara é de produto, gosta do mercado esportivo, e tu vai lá e tu vê todas aquelas possibilidades de criação, cara, é automático tu querer desenvolver lá. É muito mais difícil, porque a gente tem uma série de desafios. A gente tem um antidumping no Brasil, né? O antidumping, tu não pode importar um tênis da China. Então tu tem que criar todo um ecossistema que a gente criou lá fora, que é o mesmo ecossistema que as grandes marcas têm, né? A Nike, todo mundo faz esse mesmo ecossistema, cara. Desenvolve aqui, fabrica um país que não exporta matéria-prima, fabrica num outro país. Então a gente criou um ecossistema asiático para fazer esse mercado esportivo. Mas é muito o seguinte, cara, quando tu vê, a gente começou com bolsa, aí começou a ter uma solicitação de componente, a gente começou a criar tênis e a coisa foi ao natural, assim, né? Ao natural e a gente gosta de produto, cara, então a gente gosta de fazer produto. Então lá é onde tem a tecnologia, né? Tiagão, para finalizar, cara, o papo foi bem legal, né? Bem proveitoso, cara. Foi legal conhecer um pouquinho mais da tua história também. E o que tu diria pro Thiago, cara, que tinha R$3 por dia para comer? Cara, hoje, se tu pudesse olhar para ele e dizer para ele alguma coisa. Então, é difícil, cara. Eu acho que gratidão, cara, sabe? Gratidão por ter passado por tudo que passou. Cara, continua, segue, não... Eu acho que é isso, assim, não segue, cara, não desiste. Eu acho que qualquer negócio na vida, cara, como eu falei, aquela barreira de espinho é para qualquer coisa na vida, sabe? Qualquer coisa que a gente quer conquistar, cara, tu tem que ter muita resiliência e tu tem que seguir, acreditar naquilo até o fim. Eu acho que o grande ponto das pessoas é que elas deixam de acreditar ou elas querem o dinheiro fácil, o dinheiro momentâneo, o sucesso rápido. Isso não tem, cara. Isso é muito raro. Não vou dizer que não existe, mas é muito raro isso. Aí não dura. 99% das histórias tu vai falar, pô, cara, tu fala com o empreendedor direto, cara, 99% das histórias é a mesma, cara. É o cara que quase quebrou e teve sucesso, é o cara que não desistiu na hora que tava tudo dando errado, é o cara que, sabe, existe o tempo, cara, das coisas. E tu não pode desistir. Eu acho que é um pouco, talvez lá eu ia dizer pra ele isso, mas, cara, graças a Deus ele soube não desistir, né, cara? Então, acho que é isso. Não desiste, cara, mesmo que pareça que vai dar tudo errado. Mas é logo depois disso que tá o potinho de ouro, cara. Logo na sequência, logo depois desse estresse aí, dessa bagunça aí. Mas não vai acabar também. Não vai, cara, mas como eu falei, tem um ponto crítico aí nesse negócio. Tem um ponto de corte ali que ele é bem duro, né, cara? Ele é bem duro. Tiagão,
De novo, muito obrigado, cara. Imagina, eu te agradeço, cara. Galera, obrigado para você que assistiu até o final. Fiquem ligados e aguardem o próximo DS Cast. Um abraço.